Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem apoiava os reis no período do absolutismo, né? Quem ganhava com a expansão do comércio. Vamos falar sobre a Espanha e seu império marítimo. Vamos começar falando sobre a cronologia. Em 1556, Filipe II é coroado como rei da Espanha. Em 1558, Elizabeth I assume o trono da Inglaterra. Em 1571, os espanhóis venceram os turcos no Mediterrâneo. Em 1572, houve a Noite de São Bartolomeu na França. Então, na Baixa Idade Média, diversos reis negociaram com a nobreza um novo acordo de governo. Por meio dele, os nobres continuavam a comandar seus domínios rurais, mas aceitavam o poder soberano do rei. Todos temiam as revoltas camponesas. Enfraquecida pelas reformas protestantes, a Igreja Católica apoiou as monarquias leais a ela, mas pagou um grande preço. Os reis passaram a se intrometer nos assuntos eclesiásticos. Em países que adotaram o protestantismo, as igrejas protestantes também se aliaram ao Estado. Na Holanda, por exemplo, os calvinistas apoiaram a independência política do país. Quanto aos camponeses, em toda a Europa continuaram como antes. Trabalhavam a terra, geralmente como servos, pagando impostos à nobreza, ao clero e ao rei. Entretanto, a principal razão da crescente força dos reis foi o enriquecimento das monarquias. Desde o final da Baixa Idade Média, vários reis se aproximaram dos grandes mercadores que formavam a chamada burguesia comercial. Em troca de empréstimos em dinheiro, os mercadores recebiam autorização para comercializar no território real ou cobrar impostos em nome da coroa. A partir do século XVI, com a expansão marítima, muitos mercadores ganharam dos reis o direito de comercializar com as colônias da América, da África ou da Ásia. Os reis ficaram ricos, capazes de aumentar o quadro de funcionários, reforçar a justiça real, fortalecer o exército. O poder real superou o poder da nobreza nesse período, né? Então, o poder eclesiástico ele é relativo à igreja, né? Fique de olho, né? Tem a obra O Príncipe do Maquiavel, né? Nesta obra apresentada em quadrinhos, até da editora Scala de 2008, versão em quadrinhos, né? Você conhecerá a fase do autoritarismo político, as qualidades que um príncipe ou governante precisa ter para se manter no poder através do medo, da repressão, da corrupção, da hipocrisia. Ele vai mostrar o Maquiavel como ao longo da história o governante que não usou desses instrumentos, que ele chama de virtude, né? Da força, da repressão, da corrupção. O governante que não sabe usar isso, que é a virtude, para lidar com a fortuna, que é a sorte ou o destino, ele não consegue se manter, não consegue conquistar nem manter o poder. Tem uma figura abaixo aqui que mostra grupos ou instituições envolvidos no fortalecimento das monarquias da Idade Moderna, né? Temos aqui alguns grupos. A burguesia comercial é o nome que se dá ao grupo de mercadores que se formou a partir do século XI, estimulado pelo chamado renascimento comercial urbano. O fortalecimento desse grupo e o surgimento de corporações de artesãos nas cidades modificou a economia europeia, que deixou de ser somente rural. Filipe II foi o mais poderoso monarca europeu no século XVI. Reinou por mais de 40 anos, de 1556 a 1598. Seu pai, o Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, já era muito poderoso. Reinava sob domínios que incluíam a Espanha, os Países Baixos, além de alguns territórios germânicos e italianos. Foi também durante seu reinado que os espanhóis conquistaram os grandes impérios indígenas da América. Filipe II não herdou todo o império do pai, mas recebeu um enorme legado. Além dos Países Baixos, herdou a Espanha e suas colônias da América, ricas em ouro e prata. É verdade que a Espanha de Filipe II perdeu uma parte dos Países Baixos que, sob a liderança holandesa, se revoltaram contra o rei. Em compensação, em 1580, Filipe II se tornou rei de Portugal, incluindo o Império Marítimo Português. Brasil e partes da África e da Ásia também foram anexados, né? Filipe percebeu que a manutenção do poderio e da hegemonia da Espanha dependeria da força da marinha de guerra. A cavalaria medieval estava superada, o peso das armas de fogo nas batalhas terrestres era ainda limitado, apesar do uso de canhões. A marinha se tornou essencial não só pela frequência das batalhas navais, mas pela segurança do comércio entre a metrópole e suas colônias. A prioridade espanhola era proteger a frota carregada de ouro e prata na travessia do Atlântico, um oceano infestado de piratas, os famosos ladrões do mar. A esquadra espanhola, chamada de Invencível Armada, tornou-se a melhor e mais potente da Europa. Ficou famosa por derrotar os turcos em 1571 na Batalha de Lepano, no Mediterrâneo, detendo uma nova invasão muçulmana na Europa Ocidental. Filipe II governou um império colonial que incluía regiões da América, da Ásia e da África, né? Tem uma imagem dele aqui, o rei Filipe da Espanha, né? A Invencível Armada Espanhola ao largo da costa da Inglaterra em julho de 1588, numa gravura de Franz Hogenberg, do século XVI, de coleção particular. É isso aí.
um pouco da nossa história, aliás, né, do absolutismo, dos reis, né, do comércio, do crescimento e da ascensão da burguesia e expõe seu império marítimo. Hasta la vista, até a próxima.